viver, em que temos tanta incerteza e às vezes receios e tudo. Hoje eu gostaria de deixar uma mensagem acerca de vencermos o desânimo que às vezes que podemos sentir. E eu estive a estudar um discurso que foi dado na Conferência de Abril de 1998. E nesse discurso eu aprendi 3 passos para nós, ou 3 coisas que nós podemos fazer para nos ajudar a vencer o desânimo. E a primeira coisa e a principal é nós podemos mudar a nossa atitude em relação a esse problema que nós estamos a viver. Nesta altura nós ficamos muito preocupados com a nossa saúde, com a saúde daqueles de quem gostamos e tudo mais. E por causa também das questões do emprego ou do desemprego e tudo mais. Mas aqui a nossa atitude perante o problema é uma das formas de nós ultrapassarmos o problema. Se nós formos ver nas escrituras, por exemplo, logo no início de Nefi, não é? Quando nós vemos a história da família de Lei, quando Nefi e os irmãos tiveram que ir buscar as placas, e eles tinham um problema para resolver, não é? Porque Labão não estava muito cooperante com eles. Mas, na verdade, a atitude de Nefi foi muito diferente da atitude dos irmãos perante o problema que eles tinham a resolver. E isso vemos como... E nesse exemplo, não é? Nefi estava confiante e queria uma solução e não desanimou. E isso fez a diferença para ele conseguir resolver o problema. Então, se nós mudarmos a nossa atitude, não significa que o nosso problema vai desaparecer, que as coisas vão resolver magicamente, mas nós vamos ter outra capacidade de olhar para as coisas e provavelmente outra capacidade de sobrepujar esse problema. Ou seja, a nossa atitude positiva ajuda-nos a ultrapassar um pouco o desânimo. Outra ferramenta para ultrapassar o desânimo é nós procurarmos a ajuda de outras pessoas. Não é? Nós podemos, às vezes pode ser só necessário uma conversa ou precisamos de um auxílio de alguém que nos indique um caminho para seguir. Então nós devemos procurar ajuda naquelas pessoas, na nossa família, nos amigos, nas pessoas, nos líderes da igreja, nos irmãos da igreja também. Se há alguma coisa que nós podemos ajudar uns aos outros, devemos fazê-lo. E só o conversar com alguém pode nos ajudar a tirar um bocadinho o peso que temos no nosso coração. E de certeza que isso faz com que o desânimo se desapareça um pouco, pelo menos da experiência que eu tenho. E a terceira ferramenta que está neste discurso que eu li, que se chama mesmo Como Vencer o Desânimo, é nós confiarmos mais plenamente no Senhor Jesus Cristo. E sobre isto, eu gostaria de dizer uma coisa. Antes de nós virmos a esta terra, como todos nós já fomos ensinados, nós tivemos uma grande reunião, não é, no Conselho dos Céus, e foi-nos apresentado o plano. E quando este plano nos foi apresentado, todos nós aceitámos. E foi-nos apresentado individualmente o que ia acontecer com cada um de nós. Não é? Então nós aceitámos o plano que era para nós. Eu, Susana, aceitei o plano que o Pai Celestial fez para mim. Então, quando nós viemos à Terra neste momento, nesta altura, com estes desafios, porque aceitámos, não é, estes desafios. Então, este é o nosso tempo para vencer. E esta é a altura em que nós temos que confiar mais no Senhor, porque quando Ele nos apresentou este plano, nós aceitámos e dissemos que queríamos vir.
E se nós, quando o Senhor nos apresentou, confiámos nele e dissemos que queríamos, não estou a dizer que é sempre fácil fazer isso, mas agora temos que recordar que nós aceitamos esse plano. E este plano é para nós termos alegria. E termos alegria independentemente das circunstâncias em que vivemos. Não estou a dizer que é sempre fácil, obviamente que não, mas para um exemplo de que as circunstâncias não são, não devem moldar o que nós sentimos, eu gostava de ler um relato de Elamã, em Elamã 3, que nesta altura os nefitas começaram a ser perseguidos, muito perseguidos. E é interessante qual foi a reação que eles tiveram. E diz assim, em Elamã 3, no versículo 34, diz assim: e encheram-se de orgulho a ponto de perseguirem muitos de seus irmãos. Ora, esse foi um grande mal que fez com que a parte mais humilde do povo padecesse perseguição e passasse por muitas aflições. Então, uma parte do povo estava a passar por muitas aflições e muita perseguição. E como é que estas pessoas poderiam sentir alegria, não é? Como é que estas pessoas faziam para sobrepujar esta dificuldade e vencer o desânimo que podia vir de estarem a ser perseguidos por irmãos da igreja? E diz assim: não obstante, jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes na sua humildade e cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo, sim, purificando e santificando o coração, santificação essa resultante da entrega do seu coração a Deus. Então, eles, em meio a todas as dificuldades que estavam a viver, não é? Eles cada vez chegavam mais ao Senhor Jesus Cristo. Eles continuavam a jejuar e a orar cada vez mais frequentemente. E isso fez com que eles se tornassem mais fortes, mais humildes e que tivessem mais certeza da fé que tinham em Cristo. E o interessante é que enchendo a alma de alegria e consolo. Então, eles enchendo a alma de alegria e consolo não é uma felicidade perene, é uma coisa muito profunda e que não interessa a circunstância que estamos a viver fora, a circunstância externa, mas aquilo que eles sentiam faziam com que eles fossem alegres. Porquê? Porque eles estavam alicerçados na fé em Jesus Cristo. Então, é esta confiança que nós temos que ter para vencer o desânimo. E fazendo estas coisas que estes irmãos nefitas faziam, jejuar, orar continuamente e ser firme na fé. Então era este o testemunho que eu queria deixar para nós podermos vencer o desânimo e vencer o sentimento de medo que às vezes podemos ter, que é persistir na fé e persistir na confiança que devemos ter no Senhor e fazendo as coisas que precisamos fazer para que esses sentimentos possam estar connosco, que é continuamente continuar a ler as Escrituras, a orar ao Senhor, jejuar e virar-nos sempre para Ele. E sim, e claro, como disse antes, ter uma atitude diferente em relação aos problemas e, se for necessário, pedir a ajuda. Então eu sei que este é o nosso tempo para viver na Terra e estes são os desafios que nós temos que viver. E nós estamos preparados para eles, porque nós aceitamos o plano e o Senhor dá-nos os mecanismos para nós podermos vencer. E eu sei disto e quero deixar o meu testemunho com todos e desejo que muito brevemente nos possamos encontrar na nossa capela, que todos temos muitas saudades de nos reunir. E é isto que eu queria deixar em nome de Jesus Cristo.